Na próxima quinta-feira tem Fala Bahia na sua comunidade. As equipes da Bahia FM, da TV Salvador e também da Rádio CBN vão estar na Praça Ruth Pacheco, em Sussuarana Nova. Se você mora na região, aproveite a oportunidade e participe com a gente. Em cada 10 pessoas que fazem redução de estômago, 7 são mulheres. Isso porque a obesidade é mais comum no universo feminino do que no masculino. Mas como saber se já é hora de fazer uma cirurgia bariátrica? Quem vai explicar pra gente é o cirurgião Adriano Rios. Veja só. Boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. Vocês com certeza já ouviram falar em cirurgia bariátrica. Nós estamos com um especialista aqui, um cirurgião desse ramo, dessa área, doutor Adriano Rios. Vamos traçar um pouco do paciente, do perfil desse paciente que precisa fazer esse tipo de cirurgia. Com certeza vocês já devem conhecer alguém, ou mesmo já tem alguns amigos que já fizeram e hoje vivem e têm uma qualidade de vida muito melhor que antes. Doutor Adriano Rios, perfil de paciente, pode citar alguns tópicos, algumas características desse paciente que precisa fazer essa cirurgia, não tem mais para onde correr, obesidade mórbida ou tipo parecido, o que é que ele tem que fazer e um pouco de detalhes sobre esse perfil. Boa noite. Boa noite, Fábio. É uma honra falar com o pessoal do Fala Bahia. E a respeito da cirurgia bariátrica, ela está muito bem indicada em pessoas que já tentaram de toda forma emagrecer nos últimos 2 anos, através de dietas, medicamentos, fórmulas, exercícios, e de forma alguma conseguem chegar a um peso próximo ao peso ideal. Além disso, apresentam algumas doenças, já como hipertensão, diabetes, colesterol elevado, triglicérides, uma qualidade de sono ruim, em função de apneia do sono. Esse é o candidato ideal. Fora isso, existe um critério baseado no peso, que a legislação brasileira contempla, e que faz com que plano de saúde, SUS, aceite a indicação da cirurgia. E esse peso é calculado através de uma fórmula, conhecida como índice de massa corporal, na qual você tem o peso do indivíduo em quilo dividido pelo quadrado da altura. Infelizmente, algumas pessoas apresentam critérios como hipertensão e diabetes e não atingem esse peso. E hoje, nós, médicos, cirurgiões, endocrinologistas, cardiologistas e clínicos, esperamos trazer a indicação da cirurgia para as pessoas que não necessariamente têm um peso tão elevado, mas que tenham doenças tão graves como essas que eu falei. O indivíduo hipertenso e diabético, a gente sabe, tem uma chance muito maior de um óbito súbito, de um infarto agudo do miocárdio, de um AVC ou derrame cerebral. Então, talvez o peso, o critério peso, tivesse hoje menos importância do que essas doenças. Porém, a gente hoje é obrigado a obedecer esse padrão e a gente só pode operar indivíduos com o índice de massa corporal acima de 40 ou pessoas com índice de massa corporal acima de 35 e 2 doenças dessas que eu falei associadas. Bom, e isso às vezes pode resultar numa troca, às vezes a pessoa precisa tomar remédios, fazer tratamento e dieta, depois esse paciente precisa fazer algum tipo de reposição ou ele leva uma vida normal, doutor Adriano? A gente considera que em tratamentos médicos, seja ele de natureza cirúrgica ou não, o indivíduo apresenta algumas possibilidades de troca. Assim, se você usa uma medicação para controle do diabetes, seja insulina, medicação oral, você sabe que terá ou não efeitos colaterais, alguns com mais força do que outros. Com a cirurgia não é diferente. A cirurgia, assim como qualquer tratamento médico, impõe alguma troca. Geralmente, as mulheres, principalmente, depois da cirurgia da obesidade, e elas são a maioria, para cada 10 cirurgias, 7 são feitas em mulheres, é uma proporção bem alta, porque a população obesa feminina é maior no Brasil. A gente sabe que elas vão precisar de reposição de sulfato ferroso, de algumas medicações para que elas não tenham anemia, em função de toda aquela gama de sintomas menstruais que ela tem a cada mês, em função dos problemas hormonais que a mulher, obviamente, mais tem. E é uma troca, para metade delas, pelo menos, fazer uso de suplemento, provavelmente o resto da vida. Que cuidados ela deve ter para que ela não volte a engordar depois de ter feito uma cirurgia bariátrica? Essa é a grande tônica, porque quem quer emagrecer não quer engordar jamais. Eu costumo dizer que quando a gente procura um tratamento, a gente quer que ele solucione para o resto da vida o nosso problema, seja ele qual for. No tocante à obesidade, infelizmente, para cada 10 pessoas operadas, pelo menos 3 delas terão algum problema depois do 2º ano, porque a gente orienta desde o início que o acompanhamento é para o resto da vida. Acompanhamento com nutricionista, com preparador físico. Em nossa equipe hoje a gente disponibiliza fonoaudiólogo para ensinar técnicas de mastigação. Nós temos fisioterapeuta, endocrinologista.
No entanto, as pessoas emagrecem, todas emagrecem até o 2º ano, e a partir desse 2º ano elas se consideram livres para não voltar, e quando voltam, já voltam com algum tipo de complicação, e o reganho de peso é uma dessas complicações. Existe também a possibilidade ou o aconselhamento de um acompanhamento psicológico para a pessoa parar, digamos assim, de pensar e sentir vontades como na época de que tinha mais peso, de como era gordo antigamente? O ideal é que todo mundo pudesse fazer um acompanhamento psicológico, seja psicoterapia clássica ou alguma coisa alternativa, para que ele se desligue, digamos assim, daquele indivíduo que era antes da cirurgia. De fato, quando a gente faz a cirurgia, a gente está pensando em criar um novo indivíduo, e esse novo indivíduo deveria quebrar todo tipo de atitude que ele tinha antes da cirurgia. Se o indivíduo é sedentário, ele tem que praticar exercício. Se o indivíduo faz ingestão de bebida alcoólica, ele tem que parar ou diminuir muito. Se o indivíduo gosta de beliscar o dia inteiro ou é ocioso, ao emagrecer, a gente orienta que ele procure alguma atividade, ainda que não seja profissional, pode ser um estudante, para que ele tenha, de fato, menos tempo livre para fazer e cometer atitudes que voltem a fazê-lo engordar novamente. Ansiedade, vontade de comer doce, por aí lá vai. Doutor, em outubro é um mês importante, porque no dia 11 é o Dia Mundial de Combate à Obesidade. E no último dia 20 aconteceu um evento, um simpósio, para debater justamente esses problemas. O que é que o senhor pode falar em relação ao dia e ao mês de outubro como todo e além desse evento? O mês de outubro, assim como para algumas outras doenças, a gente elege o dia 11 para combater em nível internacional o problema da obesidade. E preocupados com isso, a nossa clínica, o Núcleo de Tratamento e Cirurgia da Obesidade, convidou 2 grandes expoentes nacionais para falar sobre o tema, para falar da importância da cirurgia, não só do controle da obesidade propriamente dita, mas principalmente do diabetes. Hoje, em função da qualidade da cirurgia no controle do diabetes, a comunidade médica pensa num tratamento para o diabético não obeso, inclusive um tratamento cirúrgico, aquele que não tem necessariamente que emagrecer, mas é diabético. Existe uma cirurgia para esse paciente? Se existir, qual é essa cirurgia? Quais seriam as indicações? Então, a gente trouxe Dr. Bruno Gelonesi e o Dr. Schiavon de São Paulo, um de Campinas, outro de São Paulo, para debater com os endocrinologistas locais, com outra parte dos cirurgiões bariátricos da cidade, e introduzir também para estudantes essa possibilidade de uma cirurgia que resolva não somente a obesidade, mas principalmente também o diabetes, que acomete cerca de 8% da população brasileira. É um número expressivo de pessoas que precisarão usar medicação por resto da vida, terão complicações cardiológicas, neurológicas. Acho que é o principal responsável por hemodiálise, que é um tratamento cruel para quem tem um problema renal. E, preocupados com isso, a gente quis fazer com que a sociedade, com a comunidade da área de saúde, refletisse acerca do assunto. Bom, então são dicas importantes, informações importantes também de um profissional da área, Dr. Adriano Rios, que é cirurgião bariátrico. Doutor, muito obrigado, sucesso, bom trabalho, que continue e nós conversaremos em outras oportunidades, com certeza, ok? Ok, com certeza, foi uma honra falar com o Fala Bahia. Pois é, vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. Eleições 2012, veja agora a agenda dos candidatos para amanhã. A terça-feira vai ser de muitas atividades para os candidatos a prefeito de Salvador. A CM Neto do DEM, pela manhã, grava programa eleitoral. À tarde, grava para um programa de TV e faz caminhada em Itinga e Nova Brasília de Itapuã. À noite, o candidato participa de um encontro com lideranças do PMDB. Nelson Pellegrino, do PT, pela manhã faz caminhada no 2 de julho e nas 7 Portas. À tarde, faz caminhada em Boa Vista de São Caetano e em São Gonçalo do Retiro. No próximo bloco tem a Blitz do Fala Bahia no Alto do Peru e ainda os lances do futebol na rodada do fim de semana. Até já!